A Alemanha assina os acordos Artemis. Há mais informações sobre as recuperações e projetos de engenharia reversa dos OVNIs da Rússia, bioassinaturas encontradas em um exoplaneta, porém levará um ano para confirmar os presidentes dos Estados Unidos, e os OVNIs. John Ginn Greenwald, sobre David Grush, em um novo webinar que acabou de ser lançado no meu próximo webinar. A Scientific America se torna uma nova guardiã dos OVNIs. Uma esfera faz com que um jato da Força Aérea dos Estados Unidos funcione mal, e armas a laser são implantadas por militares convencionais. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos divulga vídeos e relatórios sobre OVNIs. Você está ouvindo as traduções do programa Exopolítica hoje, com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade não censurada, a respeito da agenda global extraterrestre e política humana. Na descrição do vídeo está o link para o canal oficial do Dr. Salla. Clique no botão curtir e inscreva no canal. E agora, aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo à edição desta semana do Exopolítica hoje, a revisão da semana. É sábado, 23 de setembro, e temos várias histórias para cobrir. Foi mais uma semana movimentada, então deixe-me verificar o meu feed do X, que é a nova maneira de se referir ao Twitter agora. Então, quero trazer esta notícia sobre a Alemanha, que acabou de assinar os acordos Artemis. A Alemanha se tornou a 29ª nação a assinar os acordos Artemis, o que é um grande acontecimento. A Alemanha é a maior economia da Europa, e é uma grande potência espacial. Claro, aqueles de vocês que têm acompanhado meu trabalho, sabem que existe um programa espacial secreto em desenvolvimento, e a Alemanha é uma das nações envolvidas. Este programa foi estabelecido na Antártida pela Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, e que foi financiado pelos nazistas, mas na verdade era controlado por sociedades secretas alemãs, que tiveram sucesso na engenharia reversa de naves voadoras que encontraram, e que lhes foram dadas. Eles tinham ambos, e foram capazes de desenvolvê-los na Antártida, ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a Alemanha nazista capitulou na Europa, o programa alemão separatista na Antártida estava se aproximando muito de militarizar suas fontes voadoras. O interessante é que se acredita que as sociedades secretas alemãs tenham ocultado a bem-sucedida militarização das fontes voadoras dos nazistas, porque muitos na Alemanha acreditavam que Hitler estava levando o país à ruína com suas políticas imprudentes, e nacionalistas alemães eram na verdade contrários a Hitler. Como é conhecido através de várias tentativas de assassinato de Hitler, assim a Operação Valkyria vem à mente. Desta forma, os alemães na Antártida tinham seu próprio programa de ruptura, que desenvolveram com sucesso, após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a capitulação da Alemanha nazista. Eles desenvolveram e partiram para o espaço, e se tornaram uma potência espacial por conta própria, forjando acordos com o complexo militar industrial dos Estados Unidos. Essa é a história oculta do desenvolvimento da frota negra alemã, que ainda depende, em grande parte, do DNA alemão. Há relatos de pessoas, como David Politis, sobre o desaparecimento de muitos cientistas alemães em parques nacionais americanos, e também homens alemães, ou de origem alemã capazes de procriar, têm desaparecido nos Estados Unidos. David Politis fez pesquisas sobre esse fenômeno, e eu fiz uma entrevista há alguns meses com ele, na qual ele discute o que está realmente acontecendo, é que aqueles alemães estavam sendo usados para acumular a genética do programa espacial alemão separatista. Então a Alemanha é uma parte muito importante, não apenas da aliança da OTAN, mas também dessa frota negra alemã, que foi desenvolvida na Antártida. Portanto, ao assinar os acordos Artemis, e fazer parte desta nova aliança da Terra, que está se formando em torno da NASA, e em particular,
do Comando Espacial dos Estados Unidos, a Alemanha está sinalizando que vai trabalhar em estreita colaboração com a Aliança da Terra, o que colocará pressão sobre a frota negra alemã, para também cooperar, e não desempenhar um papel desonesto no espaço sideral. Portanto, a assinatura dos acordos Artemis pela Alemanha é um desenvolvimento muito importante. Agora, sobre Jerry Views, ele é um apresentador que acaba de ser anunciado como palestrante, no evento Conexão Espiritual Galáctica de 20 a 22 de outubro. A coisa interessante sobre Jerry Views é que ele foi informado por extraterrestres que ele foi deixado como um bebê, para ser criado como um humano. Fiz uma entrevista com Jerry há alguns meses, e contei a ele a respeito desse documento. Aqui está o documento. Eu escrevi um artigo sobre ele, há alguns anos, que você pode encontrar no meu site exopolitics.org. Aqui está o título completo do documento. Você pode simplesmente ir para o site e pesquisar, ou até mesmo fazer uma busca no Google por Novo Documento Majestic, revela relações diplomáticas dos Estados Unidos com extraterrestres. Conforme você percorre este documento, ele descreve como crianças ou bebês estavam sendo trazidos para os Estados Unidos para serem entregues, isso fazia parte do programa. No meu artigo, que você pode encontrar, cito várias partes dele. Ele fala sobre os bebês que foram deixados para trás, que um acordo diplomático foi alcançado para compartilhar tecnologias, que houve um OVNI caído em 1949, e os extraterrestres adultos sobreviventes afirmaram que vieram para conduzir relações diplomáticas e deixar esses bebês. Essa era a maneira como os galácticos operavam, seguindo o princípio de não interferência, que é a maneira como os extraterrestres positivos operam, ao invés de intervir diretamente. O que eles fazem é algo como deixar bebês que possuem a genética e o conhecimento dos extraterrestres. Isso se torna um processo orgânico em que a nossa cultura, a civilização humana, é capaz de incorporar o conhecimento e a tecnologia extraterrestre sem que seja muito disruptivo, porque isso é feito através de crianças que são deixadas aqui. Jerry Views é um desses casos, e ele tem uma história fascinante. Este é o documento de 1989, originalmente marcado como ultra secretíssimo, que foi divulgado em 14 de junho de 2017, há 6 anos. Isso está circulando agora, há vários artigos a respeito. Interessante é que o documento afirma que não apenas esses bebês extraterrestres foram deixados para acelerar o desenvolvimento de tecnologias avançadas e engenharia reversa de tecnologias extraterrestres nos Estados Unidos, mas que o mesmo ocorreria na União Soviética. Isso é muito significativo, pois mostra que os extraterrestres, que estavam por trás do programa de deixar bebês, eles entendiam que o planeta estava dividido, naquela época da década de 1940, em 2 grandes blocos, o bloco da OTAN, e o Pacto de Varsóvia liderado pela União Soviética. Naturalmente, os Estados Unidos e os países da OTAN se beneficiariam da tecnologia extraterrestre e dos bebês. Em respeito ao princípio de não interferência, isso também seria estendido à União Soviética. Isso é um desenvolvimento muito significativo, e leva diretamente a este próximo tweet, onde minha segunda entrevista com o Dr. Anton Enfilov acabou de ser lançada. Isso aconteceu na segunda-feira. Eu fiz 2 ou 3 entrevistas com o Dr. Enfilov até agora. Outra será lançada nesta semana, provavelmente na quinta-feira, e provavelmente farei mais 1 ou 2 entrevistas com ele, porque ele possui uma riqueza de informações sobre o programa soviético de captura e engenharia reversa de tecnologias extraterrestres, e como tudo isso foi transportado para a Federação Russa, após sua formação em 1991. Nesta entrevista em particular, além de falar sobre algumas operações de recuperação de destroços na Rússia, sei que algumas dessas operações coincidem
com o incidente OVNI de Azteca em 1949, no qual um adulto e 3 bebês sobreviveram, e foram entregues aos Estados Unidos para serem criados. Portanto, a mesma coisa estava acontecendo na Rússia, de acordo com os extraterrestres, que eram obrigados a fazer o mesmo com a União Soviética naquela época. Anton Enfilov descreve essas operações de recuperação, e também descreve algumas das principais instalações usadas pela União Soviética, no estudo de espaçonaves alienígenas recuperadas. Isso é pouco conhecido. Ele descreve uma instalação localizada próximo ao Aeroporto Internacional Zhukovsky, que fica fora de Moscou, é chamada Instituto de Pesquisa de Voo M. Gromov. Ele diz que há uma instalação lá embaixo, que é muito semelhante em termos de sua função, para escrever a base aérea de Patterson Air Force. Para aqueles que não estão cientes, tem sido desde sua criação em 1947, e anteriormente, quando era conhecida como Uri Airfield, nos anos 40, o principal local da Força Aérea dos Estados Unidos, para o estudo e engenharia reversa de tecnologias de aviação estrangeira. Todas as aeronaves a jato e foguetes alemães capturados, foram trazidos para os Estados Unidos, especialmente os jatos, e qualquer tecnologia avançada de aviação eram levados para Uri Patterson para estudo. Portanto, o Instituto de Pesquisa de Voo M. Gromov, localizado próximo ao Aeroporto Internacional Zhukovsky, desempenha uma função semelhante, e desempenhou ao longo de sua história. No entanto, mais recentemente, Zhukovsky deixou de ser um aeroporto militar, e se tornou um aeroporto civil. Hoje, é possível voar para Zhukovsky, como um aeroporto internacional, e a razão para isso é que Zhukovsky não abriga mais as espaçonaves mais avançadas que foram recuperadas. Essas agora são levadas para as Montanhas Urais, e para uma instalação em uma área de parque nacional, no leste da Sibéria. Ambos são locais de alta segurança para estudar essas naves. Anton Enfilov tem muitas informações sobre essas instalações na Rússia, bem como sobre o programa secreto de bases da Rússia. Especialmente na terceira entrevista que será lançada nesta quinta-feira, você pode aguardar mais informações a respeito. Essa foi a parte do nosso vídeo. Em breve a continuação aqui no canal. Então, para você não perder o próximo conteúdo incrível, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Seja você a transformação que deseja no mundo. Bye bye e até a próxima aventura.